Salve, salve, simpatia! Você está no canal da Ideia Chama. Eu sou André Ancona Lopes. Simpatia, salve, salve! Eu sou Marcos Cordeiro Pires. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos Cordeiro Pires. Boa noite, André Porto Ancona Lopes. É um prazer estar com os nossos amigos e os nossos cúmplices em mais uma live em que a gente vai discutir a questão do meio ambiente e a mentira da água. Quero saudar o Douglas. Eu acho que quando ele coloca o meu amigo André, é o André Scatimburgo, que logo vai se juntar a gente, Douglas. E ao Ricardo, que recentemente estávamos juntos na live do nosso colega Jorge Lula Barreto. Olá, Agustín. Agustín nos assiste desde a Argentina. Saludo, Agustín. Podemos começar, Marcos? E o pessoal vai chegando, vamos dar aqui um tempinho. Hoje teve a cúpula do clima, foi bastante interessante que o Bolsonaro ficou falando sozinho e o Biden deixou ele, saiu, não ficou assistindo o que ele tinha para dizer. Você assistiu esse pedaço, Marcos? Eu acompanhei. O dia inteiro a gente está acompanhando a discussão dessa cúpula ambiental e justamente pelo fato de ocorrer essa discussão hoje, a gente optou por discutir a questão do meio ambiente e da água, né? Porque são temas muito interessantes e muito caros a gente. Tanto é que daqui a pouco, né, como o André falou, a gente vai ter o outro André, o professor André Luiz Scatimburgo, que vai conversar com a gente sobre o tema da água, que é uma discussão fundamental, não só a questão do meio ambiente, né? Porque eu imagino que o meio ambiente, quando acabar o ser humano, né, ele se regenera. O problema é que, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente tem que preservar o meio ambiente, preservar a água, cuidar de bens que são essenciais para a sobrevivência da nossa espécie. Você falou, Marcos, uma coisa muito importante. Talvez intencionalmente, talvez sem querer, com um duplo sentido, que o tema da água é muito caro para a gente. É muito caro no sentido que é importante e vai ficar mais caro ainda com a nova lei que foi aprovado recentemente no Congresso de privatização dos recursos da água no Brasil. E a gente começou a nossa chamada para esse vídeo com um episódio muito importante que infelizmente no Brasil as pessoas não têm muito conhecimento, que foi a Guerra da Água na Bolívia. Eu recomendei na chamada que as pessoas vissem um filme, tem um documentário sobre a Guerra da Água, ele é mais, por assim dizer, mais militante. Tem um segundo documentário que ele é mais, vamos dizer, jornalístico, que ele está indicado no link da descrição do vídeo da chamada, está no link desse vídeo aqui também. Esse segundo documentário foi da onde eu tirei aquelas imagens de finalização do vídeo, o que a gente chama de bônus print. E existe também um filme, um longa-metragem, feita pela cineasta Claire Bolin, sempre sou péssimo com os nomes, que se chama também A Chuva. Eu queria extrair um pedaço e pedir que o Marcos comentasse. Em dado momento, ele trabalha com uma equipe de cinema fazendo um filme sobre a chegada dos europeus, a chegada dos espanhóis na América e todo o assalto que eles fizeram aos recursos naturais e à vida dos índios que estavam ali. E isso corre em paralelo ao episódio da Guerra da Água na Bolívia, onde a água foi privatizada por exigência do Banco Mundial e as pessoas do povo haviam feito um poço com canaletas para recolher a água da chuva. E isso foi impedido, porque até a água da chuva havia sido privatizada. O filme transita entre a militância dos atores, que são atores locais de Cochabamba, com a participação deles no filme e os conflitos que eles vão ter pela Guerra da Água. Numa das cenas emblemáticas, e essa que eu queria que o Marcos comentasse, ao chamado Sermão do Frade
Montesinos. Isso é feito em 1516. Ele denuncia todos os abusos que a Igreja Católica estava fazendo com os indígenas, fazendo justamente o contrário do que a doutrina católica predicava. Eu queria perguntar ao Marcos, então, essa relação da exploração do novo continente, da terra, a relação disso com o projeto neoliberal de privatizar até a água da chuva. Pergunta ótima, André, porque nos faz a gente remeter a duas questões, né? A primeira é uma questão teórica do ponto de vista econômico, relacionada à questão do que é um bem livre e o que é um bem econômico. A água, em tese, a luz do sol, em tese, o oxigênio, o ar, em tese, são bens livres que, desde sempre, eles estavam à disposição dos homens. A questão é que o uso, né, a degradação da água, a degradação do solo, a degradação do ar, faz com que cada vez mais esses bens tão úteis à vida tenham se tornado mercadorias. E aí entra a segunda questão. A segunda questão é: o capitalismo é a mercantilização de tudo. A gente bem sabe que a conquista da América, né, ainda mais hoje, que se completam 521 anos da conquista portuguesa aqui no nosso território brasileiro, a gente sabe que o europeu veio para cá não para criar família, não para criar um novo mundo, não para produzir, não para fazer a terra florescer. Foi o contrário. Ele veio para cá buscando mercadorias. Ele veio para cá para ficar rico o mais rapidamente possível. E a primeira coisa que é mercantilizada é o ser humano. Primeiro, o ser humano indígena, autóctone, o asteca, o inca, o chola, o mapuche, o tupi-guarani, o tupinambá, o tamoio, o tupiniquim. Primeiro a gente foi mercantilizado. Mais adiante começa a mercantilizar a terra e os produtos da terra. Até a gente chegar no absurdo de hoje, de ter políticas internacionais para mercantilizar aquilo que as pessoas tinham o acesso livre. Qual é a lógica por detrás? Que é a lógica da mercadoria. Nós temos que poupar recursos escassos, por exemplo, a água. Qual que é a única forma das pessoas valorizarem esse bem escasso? Ora, cobrar. Porque se ela tiver que pagar, ela vai ser obrigada a utilizar esse recurso de maneira mais racional. É uma lógica absurda, porque a gente bem sabe que os maiores consumidores de água não são os seres humanos. Grandes consumidores de água são a agricultura, a irrigação, a pecuária, são grandes usinas, refinarias de petróleo, grandes engarrafadoras de refrigerante. Não é o consumo das pessoas o principal responsável pela utilização de água. Mas vejam bem, eles vão justamente naquilo que é mais importante, a água. Uma coisa, André, que me lembrei agora, que também é muito interessante. Quando o inglês chega na África do Sul e encontra pedras preciosas, eles não tinham como pagar a mão de obra. Ou a mão de obra não tinha interesse em entrar em buracos para extrair diamantes e ouro para os ingleses. O que eles fizeram? Eles mercantilizaram mais uma coisa, mercantilizaram a vida daquela população, colocando um imposto em dinheiro por cada casa. Essa casa é minha, mas como que eu tenho que fazer para arrumar dinheiro? Vem trabalhar para mim. Se transforma em mercadoria. Vem ser força de trabalho barato para o inglês. Então, historicamente, é uma construção de mercantilizar tudo. O capitalismo mercantiliza órgãos, mercantiliza mulheres, mercantilizam animais silvestres e vai por aí. Tudo é mercantilizado. Estão mercantilizando a lua, preste atenção. A saudar as pessoas que chegaram, ao saudar o grande Jorge Lula Barreto, que nos incentivou a fazer a live. Ele pede desculpas em nome da Sabrina, que não pôde estar dessa vez, ao colega André Scatimburgo, que prontamente vai estar aqui presente na live para falar com vocês também, ao Saulo, ao professor Fábio Liberato, que em algumas semanas também vai estar aqui numa live com a gente,
a Sueli, a Luiz Carlos de Macaé, não esqueci de ninguém, a Eliane, do canal do Plantão Brasil, do Tiago dos Reis. Um grande abraço a todos. E o Ricardo, ele já coloca uma pergunta bastante interessante. Tem tantas mentiras na descoberta do Brasil, até onde podemos acreditar na história? A gente fez um vídeo sobre isso, Ricardo, que chama Tambores que Gritam. Acho que valeria a pena olhar, que é justamente essa luta indígena no começo da conquista espanhola, como os tambores perduram como uma marca de resistência à exploração. Há uma passagem no filme que diz respeito a uma coisa que o Marcos levantou, essa privatização de tudo. Há uma passagem no filme onde o suposto autor que está ensaiando, como o Bartolomeu de Las Casas, ele fala o seguinte: veja bem, esses indígenas, eles não têm nem noção de propriedade privada. Eles são tão ingênuos que eles nos passam tudo que pedimos. Justamente porque se está tratando de uma concepção de propriedade diferente dessa propriedade capitalista. De uma concepção de propriedade aonde o ar, o sol, a água, a terra, e você vai expandindo isso. Todos os elementos necessários para a vida, eles são comuns. A terra, os recursos minerais, a comida, e você pode expandir essa noção. E é justamente sobre isso que seria importante a gente pensar na cúpula do clima que teve lugar hoje. O nosso presidente, ele fala no final que ele gostaria de que a comunidade internacional fizesse uma justa remuneração pelo suposto, entre aspas, esforço do Brasil cuidar dos recursos naturais do planeta, que, na opinião dele, o Brasil representa uma potência ambiental. Eu não sei exatamente o que significa potência ambiental. Vou pedir para o Marcos comentar essa ideia de potência ambiental e essa ideia de você ser remunerado, ser ressarcido por cuidar da terra. Para mim isso parece uma coisa meio de gangster. Eu tenho o seu filho, eu tenho o seu pai, eu tenho o seu avô comigo, se você não me pagar tanto, eu vou matá-lo, ou não, ou corto uma orelha como sinal de vida. Eu corto uma área do tamanho de Sergipe, como um sinal de que eu estou falando sério. Acho que é importante pensar nesses termos. Eu recomendo a todos que vejam a fala do presidente no momento em que ele fala potência ambiental. Ele lê um discurso, ele lê esse discurso de uma maneira muito ensaiada, né? Uma maneira quase escolar de ler um texto. E na hora que ele vai falar da potência, ele fala assim: o Brasil é a maior potência. Aí ele para. Ia falar potência mundial, só que só saiu o mu. As pessoas podem pensar, né, o país da piada pronta. Mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. Mas a ideia de que potência ambiental está associada nessa lógica perversa a uma lógica de poder em relação às outras economias, seria isso, Marcos? O que talvez as pessoas que escreveram o discurso quiseram dizer que o Brasil, por ter uma grande quantidade de área não desmatada, por ter uma grande quantidade ainda de água, ele é uma potência em termos não de poder, eu imagino de potencial. Agora, indo à questão central, André, é importante a gente dizer que o posicionamento atual do governo brasileiro, ele deixa muito a desejar. Num primeiro momento, porque enquanto se fala de impulsionar mercados de carbono, aumentar pesquisas, serviços ambientais, coisas assim, a gente tem que olhar a prática. E não tem coisa mais absurda do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista do desenvolvimento, do que a forma como os grupos ligados ao atual presidente da República têm lidado com as florestas. Não é só o bioma da Amazônia, né? Também tem o bioma do Pantanal e o bioma do Cerrado. É para esse pessoal que não tem inteligência, que não tem ciência, que não tem tecnologia,
A terra só pode ser aproveitada de maneira bruta sem as árvores. Para quê? Para colocar colonião ou plantar colonião e criar gado com baixíssima produtividade? Nem a questão de soja seria interessante, porque pressupõe uma tecnificação e uma quantidade de capital que esse pessoal que está na borda, desmatando, ocupando áreas federais, ocupando áreas indígenas, fazendo mineração ilegal, esse pessoal não tem conhecimento e nem tecnologia. Porque é incrível imaginar que, com toda a biodiversidade que tem na região amazônica, também no Pantanal e também no Cerrado, que a única forma de exploração comercial seja com a floresta derrubada. Porque se tivesse ciência, e em muitos casos tem, o INPA no Pará, né, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Museu da Amazônia em Manaus, esse pessoal tem conhecimento, tem pesquisa e sabe das potencialidades que podem sair dali num setor que é essencial, que é o de biotecnologia. Mas qual que é a opção do atraso? A opção do atraso é de que civilização é derrubar a mata e a única forma de dar comida para a população da região amazônica é desmatando, criando gado, que é uma cultura que emprega pouquíssima gente. E o interesse político fundamental, né, de criar uma nova classe social, de criar uma classe de proprietários, né, que vai surgir desse genocídio ambiental e também genocídio humano com relação às populações indígenas dessas regiões. A saudar as pessoas que chegaram aqui, mais um saludo especial a Mariana, que também nos mira desde a Argentina. Te manda um saludo, Marcos. A Jonas, o nosso mais recente cúmplice. A Luciane, também colega do canal Plantão Brasil. A Osgood, daqui da UNB. Está chegando mais gente, se eu esqueci de alguém assim... ao Marcos Vieira, daí de Marília. Pereira Barreto. O Marcos Vieira é de Pereira Barreto. Ah, mas ele é indicado por você. Eu sempre pensei que fosse de Marília, ele é o responsável pelo canal da Universidade de Marília, da Unimar, não é isso? Não. Ele é engenheiro elétrico e está fazendo o mestrado dele lá na Unesp de Ilha Solteira. Mas o Marcos é um cara... Essa eu vou acertar, pelo menos. É um cara que esteve com a gente desde o princípio do canal, antes do nosso primeiro programa, ele já estava trocando ideia com a gente, já estava ajudando. Tem muita responsabilidade nisso aqui que a gente está fazendo. Responsabilidade positiva. As coisas erradas, a responsabilidade é nossa. Tem uma outra coisa, Marcos, que eu queria destacar, eu tenho aqui na minha anotação, no discurso do nosso representante na Cúpula do Clima hoje, quando ele fala em eliminar o desmatamento ilegal aplicando o Código Florestal. Há um detalhe nessa frase, é um detalhe muito perverso. A forma de você eliminar, por exemplo, um homicídio ilegal é você legalizar o homicídio. Não é eliminar o desmatamento, é eliminar o desmatamento ilegal. Ou seja, modificar a legislação, aquilo que o nosso ministro do Zero Ambiente disse naquela reunião famigerada há um ano atrás, de passar a boiada, de um novo marco regulatório para poder passar a boiada, é o que está ocorrendo. Eliminar o desmatamento ilegal não é terminar o desmatamento. E há outro ponto que para mim é bastante sério. Há 2 semanas morreu o último representante indígena de uma etnia do Piauí. Quando essa pessoa morre, no caso de que essa etnia tivesse terras indígenas, que são terras da União, para uso dos indígenas, essas terras, elas deixam de ter um uso para o índio. E aí elas podem ser comercializadas com madeireiro, com esse desenvolvimento econômico que o presidente tão fortemente deixou transparecer na sua fala. Tem que lembrar uma questão, André, que nem todo o desmatamento é ilegal, porque teoricamente, são áreas que se autoriza o manejo sustentável. Em tese, teria que ter ciência com C maiúsculo, deveria ter
fiscalização, para que nessas áreas, né, você pudesse tirar uma madeira para utilizar economicamente e deixando tudo do lado intacto, com vista a viabilizar economicamente aquilo. Em tese, o problema é que há uma diferença muito grande entre intenção e gesto, o que se promete e o que faz. Porque se você tem uma situação hoje no Brasil em que a fiscalização do ICMBio, cujo um dirigente pediu demissão hoje por conta de discordar da política do ministro Salles, que esses instrumentos de fiscalização estão todos paralisados. Aí entra uma questão que é extremamente grave, que é a denúncia do ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, que fez uma denúncia crime ao Supremo Tribunal Federal, denunciando o ministro Salles por ser conivente com crimes ambientais e com falsificação de documentos que supostamente legalizariam a maior apreensão de madeira já feita na história. Então, verifica, né, que você tem esse detalhezinho, né, que o André chamou a atenção. Né? Porque uma coisa é você falar, não, temos o desmatamento legal. Agora, como que você coloca tudo no mesmo bar que vai separar isso é legal e isso é ilegal? Eu repito, o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, que foi demitido há 2 semanas atrás, ele denunciou no Supremo Tribunal Federal o ministro Salles por ser conivente com o desmatamento ilegal e com a ocupação ilegal de terras na Amazônia. É esse o descalabro, e aí a gente olha essa contradição de ver um discurso para inglês ver que você faz num fórum internacional e você confrontar o discurso e a prática. É um descalabro que a gente não pode fazer nada daqui, mas nos cabe denunciar. E por que denunciar? Porque a gente está vendo. Quem vê a injustiça e não reclama é cúmplice. O nosso colega André Scatimburgo, ele falou, é a madeira vendida no mercado estadunidense, odeio essa palavra, vamos dizer, no mercado gringo, a preço de compensado. E há uma outra coisa importante, e com isso eu convido o André para entrar, que o nosso presidente falou. Ele falou que a gente detém 12% da água doce da terra. Eu não sei se esse dado de 12% está atualizado em face da contaminação recente que se tem assistido nos rios do Brasil, mas uma coisa eu consigo dizer com certeza, com a legislação aprovada de privatização da água no Brasil, muito proximamente os 12% podem ser, mas eles não vão ser mais do Brasil, eles vão estar todos na mão de corporações privadas. No frame final do vídeo de chamada, e eu vou repetir na edição desse vídeo, eu coloquei da questão da Guerra da Água de Cochabamba, onde a empresa dona da água, até da água da chuva lá, é uma empresa de São Francisco. Então eu queria ver se o André podia se conectar e explicar melhor esse tema, por favor. Deixa eu só dar uma informação muito importante. 95% da água doce da Terra está em glaciais. Não é água de rio e de lago. Glaciais. E esses glaciais estão derretendo numa velocidade impressionante. Quero dizer aqui que a gente tem 2 especialistas em glaciares, a Mariana e o Agostinho, não sei se eles ainda estão aí, mas eles conhecem glaciares de perto, na região sul da Argentina. Aí está. Bom, deixa eu apresentar meu amigo, meu colega, professor André Luiz Scatimburgo. O André, ele é professor de Sociologia, ele é professor no ensino médio aqui em Marília, ele é doutor em Ciências Sociais e ele fez uma tese brilhante sobre a questão da água no Brasil. Além disso, o André, ele é editor-chefe da revista acadêmica Mundo e Desenvolvimento do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais. Vou dar mais uma informação sobre o André, não sei se é um bônus
ou um ONU. O André também é palmeirense, né? Mas isso aí, ninguém pode ser perfeito, ninguém pode ser corintiano como eu e o André. São as informações que você só fala depois que o cara entra, né? Claro, né? Para ele ver, né? Seja bem-vindo, André. Um prazer contar com a sua presença. Muito obrigado a todos. Agradeço aí o convite para participar aqui dessa live. Agradeço ao meu grande amigo Marcos. Agradeço ao André. Estou tendo o prazer de conhecer ele aqui hoje. Agradeço o pessoal aí de casa que estão aí acompanhando a live. E é isso, gente. Vamos aí debater um pouco a questão da água no Brasil, debater um pouco as questões ambientais aí acerca do que estamos vivendo atualmente, né, um desmonte do setor ambiental no Brasil com o governo atual e um discurso extremamente hipócrita, né, do presidente hoje na cúpula do clima, onde ele se valeu de várias informações que não condizem com a realidade. E ele citou realmente, né, no seu discurso hoje, que o Brasil tem aí 12% das reservas de água doce, né, do mundo. Realmente, né, dados da própria Agência Nacional de Águas, com dados de vários pesquisadores da área de recursos hídricos, o Brasil realmente ele conta aí com 12% das reservas de água doce do mundo, e isso se torna um fator estratégico, né, no desenvolvimento do país. Mas uma pergunta, André, antes de você ir adiante, né? Porque a maior parte da água doce não está nos glaciares? Sim. Águas... Não está congelado? Acho que... Sim, águas superficiais, para vocês terem uma ideia, águas superficiais são apenas 2,5% do montante que nós temos. Ah, tá. Então eu não estou louco, não. Não é isso mesmo, Marcos. 97% das águas estão em calotas polares e no subsolo, né? Ou seja, são águas de difícil acesso, podemos dizer assim. Desses 12%, né, de água que o Brasil possui, isso levando em consideração tanto as águas superficiais quanto as águas subterrâneas, né? Temos aqui aquíferos importantes, como uma parte do aquífero Guarani, e também na própria Amazônia nós temos o aquífero do Alter do Chão, que faz com que a Amazônia seja a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em águas superficiais quanto em água subterrânea. Para vocês terem uma ideia da importância desses dados que eu estou trazendo aqui, a América, num todo, ela tem 46% da água doce do mundo, ou seja, 12% está no Brasil. Para vocês terem uma ideia ainda maior da importância desses recursos no Brasil, a Europa tem 7% da água doce do mundo e a África tem 9%. Por aí a gente já tem uma ideia do quanto isso é estratégico para se pensar o desenvolvimento do país. A bacia amazônica, né, ela é a maior do mundo em capacidade hídrica, como eu falei, tanto em águas superficiais quanto subterrâneas. O problema é que o governo atual não tem feito nada para garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos, tanto no que se refere à regulação, né, vinculada aí ao setor produtivo, como também no setor de saneamento básico. E como vocês bem colocaram aí já anteriormente, o setor de saneamento básico ele está novamente apostando em estratégias muito semelhantes às que foram adotadas na Bolívia no início dos anos 2000, conforme vocês muito bem mencionaram aí no filme sobre a Guerra da Água na Bolívia, mais especificamente em Cochabamba. E o que aconteceu na Bolívia, né, ali entre 1999 e 2000? O que aconteceu foi que a Bolívia pegou um empréstimo com o Banco Mundial na época, se eu não me engano, acho que foram cerca de 25 a 30 milhões de dólares naquele momento, no governo boliviano, no ano de 1999, e o Banco Mundial exigiu que o país privatizasse os serviços de água de Cochabamba. Um detalhe, Cochabamba tem uma das maiores reservas hídricas, uma das maiores capacidades hídricas aí da Bolívia. E quem ficou a cargo da privatização foi a empresa dos Estados Unidos, a Bechtel, californiana, que é considerada uma das maiores corporações de engenharia do setor de águas do mundo. André, oi, diga. Aqui do chat, primeiro teve gente que reclamou que você é palmeirense. Eu falei, eu não sabia, né? Mas o que a gente vai fazer, né? A gente devia ter feito essa live amanhã, que é 23 de abril, dia de São Jorge, padroeiro do Corinthians, mas deixamos quieto essa parte, né? Quando você fala da água como um patrimônio estratégico, a minha pergunta, emendando com uma pergunta que o Ricardo colocou aqui no chat, esse patrimônio estratégico, a capacidade dele se tornar um patrimônio negociável, uma commodity, um produto. Sim. Porque o Ricardo pergunta o seguinte,
É verdade que a Nestlé já comprou fontes de água no Brasil? Não, não é bem assim, né? A Nestlé não chegou a comprar fontes de água no Brasil. Ela controla, né, assim, o vazamento, ela tem concessão, né, da Agência Nacional de Águas e das agências estaduais para poder utilizar fontes em algumas regiões, principalmente no sul de Minas. Ainda bem que ela comprou a fonte, ela teve a concessão do uso da água, como outros setores têm, setores industriais, setores agrícolas têm essa concessão também. E aí é uma questão da regulação atual, né, do setor de recursos hídricos no Brasil, que vem de uma legislação dos anos 90, que até foi, inclusive, o foco tanto do meu mestrado quanto da minha tese de doutorado, onde, naquele momento, buscou-se ali, né, colocar a água com uma regulação a partir dos parâmetros neoliberais, ou seja, se pautou, né, por tirar o Estado, né, da responsabilidade direta do setor de saneamento, da responsabilidade direta ali por avançar serviços de abastecimento de água, colocando o Estado apenas como um regulador, como, no caso, um fiscalizador dos serviços, e ficaria a cargo do Estado fazer as concessões de água. Então, o que acontece? Quando a gente fala aí em privatização da água, ela está muito vinculada, ela está ocorrendo muito mais em função dessas concessões que são dadas pelas agências reguladoras aqui no país do que propriamente um controle, vamos dizer assim, mais direto, que fique claro, né, de uma forma bem visível que há um controle privado que acaba existindo realmente, mas, de certa forma, é mascarado por meio de uma concessão pública que é dada pelo Estado. E, assim, retomando, né, o ponto que eu estava colocando sobre o setor de água no Brasil, principalmente no setor de saneamento, conforme eu colocava a questão da Bolívia, né, e eu dizia que o Brasil ele está caminhando no mesmo sentido do que a Bolívia fez ali nos anos 2000, seria interessante aqui eu traçar um pouco um paralelo, né, desde do que vem ocorrendo, né, no Brasil, em linhas bem gerais aqui, desde os anos 90 até essa nova lei de saneamento que foi aprovada, foi proposta no governo Temer e foi aprovada recentemente, que praticamente busca entregar o setor de saneamento básico, principalmente as companhias estaduais mais lucrativas, na mão do setor privado, como acontece, por exemplo, com a Sabesp, que tem aí metade dela na mão de acionistas, né? Retomando aqui rapidamente a questão que eu estava falando na Bolívia, quando aquela empresa ela assume o serviço na Bolívia, o que chamou a atenção ali, algo que inclusive vocês colocaram anteriormente, é que o contrato de privatização que foi feito naquele momento, ele não incluía somente os serviços de abastecimento da água, né, o tratamento e a distribuição. Incluía a água da chuva, incluía a água dos poços, né? E isso gerou uma revolta imensa na população. E a revolta ela foi tamanha que a Bequel acabou saindo da Bolívia, o governo rescindiu o contrato com a empresa na época. Outro ponto que chama atenção, para vocês terem uma ideia, o salário mínimo na Bolívia naquela época, ele era inferior a $100 por mês. As contas de água após a privatização em Cochabamba chegavam a cerca de $20 mensais. E quando o governo, né, rescinde o contrato com a prestadora de serviços, no caso com a empresa, né, dos Estados Unidos, ela deixou ali uma série de problemas jurídicos para o governo boliviano, né, e também para a população que se revoltou, que foi às ruas, que as revoltas naquele momento gerou, inclusive, mortes, né, de manifestantes. E o que chama atenção é que o Brasil agora ele volta, né, a apostar nesse caminho novamente. E eu digo volta pelo seguinte, porque lá nos anos 90, o Brasil já tentou seguir um caminho mais ou menos nesse sentido, porque naquele momento, o governo Fernando Henrique, ele praticamente proibiu o financiamento da Caixa Econômica Federal para o setor público de saneamento, para as autarquias municipais, para as empresas estaduais, e liberava financiamento apenas para empresas privadas que pudessem ali assumir o controle dessas empresas. Naquele momento não deu em nada, muito em função de não ter naquela época, né, um marco legal que garantisse, inclusive, juridicamente as concessões para o setor de saneamento para essas empresas. E aí, gente, o que acontece? Desde o fim do Plano Nacional de Saneamento, que vinha ali desde os anos 70, que acabou nos anos 80, né, com as crises da dívida da época, enfim, o Brasil passou praticamente ali 20 anos sem políticas específicas de investimento no saneamento básico. Quando que a gente retoma políticas no setor de águas
com investimentos em saneamento, em tratamento de água. Em 2007, quando temos ali o Plano Nacional de Saneamento no governo Lula, que teve ali investimentos do PAC, teve um mínimo avanço no setor, face praticamente metade da década de 80 e década de 90, que a gente não viu a evolução de nada nesse setor. O problema é que logo isso foi paralisado, né? Com a Lava Jato, acabou tudo. Depois, na sequência, a gente teve o Temer, né? Depois do golpe, tivemos ali o governo Temer, e ele retoma uma política muito parecida com as que foram pretendidas, pelo menos, pelo Fernando Henrique nos anos 90. Então, ele aposta tudo na privatização do saneamento para resolver os déficits que temos no Brasil, que são imensos. E o Bolsonaro, que não tem estratégia nenhuma para esse setor, ele continua focando na privatização. E outra coisa que eu chamo a atenção, inclusive, é que o Brasil ele vai na contramão da Europa, inclusive. Há um documento, né, do Observatório Corporativo Europeu, que foi lançado em 2018, que ele apontava que do ano 2000 até janeiro de 2017 foram registrados na Europa, principalmente nos países que iniciaram esse processo de privatização de empresas de saneamento, houve 267 casos de remunicipalização ou reestatização do serviço de água. Ou seja, cidades europeias como Berlim, por exemplo, que privatizaram o serviço, constataram ali que as parcerias público-privadas ou as privatizações traziam tarifas extremamente altas, não cumpriam promessas feitas, porque muito do processo de privatização vem com o discurso de que vai haver maiores investimentos, expansão do serviço, e muito pelo contrário, né? O que se observa na Europa, não estou falando do Brasil, estou falando da Europa, falta transparência na área financeira, tem uma série de problemas. Um detalhe que eu chamo a atenção, 106 remunicipalizações foram observados onde? Na França, país que começou com essa onda de privatizações e com políticas de água voltadas para a cobrança do uso da água, não somente pela cobrança do tratamento e da distribuição, mas cobrança do líquido em si. Eu vou fazer uma pergunta para você, né? Até o pessoal está fazendo a pergunta aqui no chat, com Sim. relação à concessão, por exemplo, de fontes de água, de água mineral, né? Que a água mineral, desde o Código de Minas de 1934, ela é um insumo público, né? Controlado, regulado pelo Estado. Mas como funciona hoje, né? Para além disso, né? Como funciona, por exemplo, o direito de uso de água, as bacias hidrográficas, os comitês de rio, autorização para o fazendeiro tirar água, outro não, coisa assim desse tipo. Como funciona essa estrutura? Bom, a legislação... E nem é simples assim, né? Claro que eu sei que é mais complexo. Né? Não, sim, tem um tempo maior, inclusive, para explicar mais detalhadamente como que isso funciona. Em linhas gerais, né, você teve uma mudança na política de águas no Brasil que ocorreu nos anos 90, né, com a Política Nacional de Recursos Hídricos. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu abordei a influência do Banco Mundial nessa nova política de águas, que começou a ser debatida desde 1992, mas já vinha até desde a Constituição. A Constituição já colocava a necessidade da discussão de uma nova política para o setor de águas. Bom, em linhas bem gerais, um fazendeiro que, por exemplo, precisa irrigar sua plantação, tem ali que vai pegar água de um rio, ou vai pegar água de um poço, água subterrânea, ou uma empresa que vai ali ter acesso à água também do subsolo para engarrafar, hoje ela tem que, de acordo com os planos de bacia, que são o plano de gestão da bacia hidrográfica, que em tese, deve ser debatido num comitê de bacia hidrográfica com representantes do setor público, do setor privado, da sociedade civil, ou seja, eles vão ter a concessão, eles vão pedir a concessão para as agências estaduais de regulação e fiscalização, ou se for um rio da União, para a Agência Nacional de Águas. Aí essas agências vão fazer a análise do pedido e, de acordo com o plano, em tese, com o plano nacional, com o plano de bacia, ela concede o uso da água. Temos também, em algumas regiões, adotaram uma política de cobrança pelo uso da água, quando o fazendeiro que vai fazer irrigação, ou uma empresa que vai envasar água, ou usar na indústria, ela tem que pagar também pelo líquido em si, né? Não apenas pelo serviço, por exemplo, de tratamento de uma indústria, coisa do tipo. A questão aqui é que essa política de cobrança pelo uso da água,
que foi adotada no Brasil, e São Paulo acabou sendo pioneiro nesse sentido, ela parte muito de algo que o Marcos, inclusive, citou anteriormente, de uma política que visa a precificação como política preservacionista, como uma política de conter danos ambientais, ou seja, vem na ideia que se você está pagando, você vai cuidar dos recursos hídricos. Você vai, no caso ali, estar incorporando as externalidades no seu processo produtivo e, com isso, você vai tentar preservar, né, os corpos d'água. E não é bem isso que acontece, porque você percebe que o mesmo valor que é cobrado na irrigação, que é cobrado de empresas, é praticamente o mesmo valor que é cobrado, por exemplo, do setor de abastecimento público, ou seja, você acaba dividindo a conta com toda a sociedade, ao passo que 75% do consumo de água hoje no Brasil vem do agronegócio. Tem uma questão, André, só um comentáriozinho rápido. Sim, porque a gente observa hoje essa calamidade do setor de saneamento, a falta de água, e eu fico imaginando um cidadão que não tem água corrente recebendo toda hora, ouvindo alguém falar o seguinte: lave as mãos com frequência, passe sabonete para você combater a pandemia de Covid. Eu fico pensando assim, que é justamente onde a desgraça ela corre solta, né? Tem alguns dados aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que é o setor de saneamento no Brasil hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, o Brasil ele tem apenas 769 municípios, isso dados do Atlas Esgotos da Agência Nacional de Águas, de 5.570 municípios. Somente 769 cidades têm 60% dos esgotos gerados, tratados. 90% das cidades brasileiras tratam menos de 60% dos esgotos. Apenas 43% do esgoto gerado no país é coletado e tratado. 34 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de abastecimento de água potável. 83% da população é atendida por algum tipo de rede de abastecimentos, mas isso, se a gente analisar, não quer dizer muita coisa quando você vê que praticamente mais de 30 milhões de brasileiros, com dados do Atlas de Esgotos da Agência Nacional de Águas, não tem acesso à rede de água potável, ou seja, não tem água na torneira ideal para você consumir, para lavar a mão, certo? André, Oi? Nessa linha aí, eu acho que é interessante, tem um comentário duplo da nossa cúmplice Eliane, que ela coloca que boa parte da população brasileira não tem a noção de proteger mananciais. Sim. E que há um abuso do uso de água encanada, obviamente, onde ela chega, já que em algumas regiões essa água é abundante. E ela também pergunta que ações específicas se podem elencar para a captação de águas de chuva ou reaproveitamento de águas. Bom, parte do aproveitamento do esgoto você acaba de comentar, mas acho que seria importante se você pudesse se deter um pouquinho mais nisso, por favor. Sim. Antes de responder, André, só uma coisa para o outro André. André Porto Ancona Lopes, você viu os dados estatísticos de saneamento e água no Brasil. Entendeu agora o que é uma potência ambiental? Então, pois é. Com relação a políticas vinculadas ao uso da água da chuva, eu queria citar um exemplo de um programa que foi realizado no Nordeste brasileiro, e que praticamente não tem mais apoio nenhum, mas foi feito com base em políticas desenvolvidas pelo Ministério das Cidades, ainda já no primeiro governo Lula, que era um programa de cisternas. Foi feito em parceria do governo federal com a Associação do Semiárido Nordestino. Eles começaram a financiar a construção de cisternas para a população do semiárido, coletar a água da chuva no período lá do inverno no Nordeste, que você tem chuva, ela é escassa, mas você tem, o que acaba possibilitando ali o uso dessa água na plantação, né, na dessedentação animal, e isso fez com que a região, né, conseguisse manter as pessoas nas suas terras, conseguir evitar, por exemplo, a grande migração que ocorria dessas regiões. Ou seja, havia um programa naquele momento que praticamente foi descontinuado, vamos dizer assim, não há praticamente mais investimento nenhum direcionado para esse programa. O que eu percebo é que, atualmente, né, você não tem nada praticamente voltado para recuperar mananciais, que é algo extremamente importante para manter
a capacidade de abastecimento das grandes cidades. Você vê a crise pela qual passou a cidade de São Paulo no início dessa década de 2010. Curitiba está com saturação. Sim. Você não vê políticas, por exemplo, dessas companhias de saneamento, pelo menos você não via na época. Hoje a Sabesp até está mais atenta a isso, mas naquele momento você não tinha investimento direto na recuperação de mananciais e também não tinha políticas para resolver o problema dos vazamentos nas tubulações subterrâneas. A Sabesp, na época, apostou tudo, né, no sistema Cantareira, ou seja, vender água para gerar dividendos para os seus acionistas, que inclusive a Sabesp coloca ações na Bolsa de Valores de Nova York, e não investiu, né, na recuperação de mananciais, na busca por outros meios e outras formas de captar água, né, e abastecer principalmente a região metropolitana de São Paulo. André, Oi, filtragem de cisterna poderia ser, de água de cisterna, de captação de água da chuva, poderia ser um meio viável para isso, como uma forma alternativa, ou o volume é muito limitado? É o Alan que pergunta isso. Para abastecimento urbano em larga escala, eu acho que não é muito viável, não, até pela capacidade que é bem limitada, né? Você consegue atender às necessidades, por exemplo, de pequenas propriedades rurais. Agora, em âmbitos maiores, eu não tenho essa informação. Na propriedade rural, não aliviaria o uso? Com certeza. Para a cidade? Você vai diminuir um pouco o impacto, né, no sistema de abastecimentos, com certeza. Mas, para uso em larga escala, eu tenho minhas dúvidas. Então, eu acho que é viável, André, só pensar no fato de que em favela as pessoas nem caixa d'água têm. Não tem. E não teria nem onde colocar a caixa d'água, né, para mais de 500 litros. Né? Envolve reforma... afunda a laje do cidadão. Com certeza. Envolve reforma urbana. Eu acho que situações como essa são interessantes, mas se ela não vir acompanhada, né, de investimento em universalização do saneamento básico, universalização do tratamento de esgotos, isso não adianta, entendeu? Eu vejo que o principal problema do Brasil hoje, além das questões de desmatamento, climática, é a questão do saneamento. Não há como você pensar em políticas sustentáveis em qualquer setor que seja se você não resolver o problema do esgoto, não resolver o problema do saneamento básico, que há um déficit imenso no país hoje. Ou seja, o país que tem aí 12% das reservas hídricas do mundo tem mais de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. E detalhe, né? A maior parte das pessoas que não têm acesso à água potável estão justamente na região que tem a maior reserva hídrica, que é a Amazônia, que é a região norte do país. Amazonas, Pará, no Acre. E a aposta do governo brasileiro é a privatização. Ou seja, ele acha que ele vai resolver o problema abrindo, né, o setor para as companhias privadas, né, ou seja, vender. Tanto que em 2016, quando não deu nem 2 meses do golpe, o Temer já mandou, né, um projeto para implementar o que ele chamava, né, de programa de desestatização, né, na época. E ele, inclusive, exigia dos governadores, na renegociação da dívida dos estados, que eles privatizassem, né, as companhias de saneamento. Aí, qual que é o interesse do setor privado no setor de saneamento básico? É justamente as que mais dão lucro. Eles não vão querer assumir um lugar, por exemplo, que eles vão ter que fazer todo o sistema de construção de estação de tratamento, tubulação, levar água ali, por exemplo, para as regiões periféricas. Eles não vão querer arcar com o custo social da água. O interesse vai ser justamente o que essas empresas privadas assumirem, né, o setor privado assumir companhias que dão lucro, como aqui em São Paulo, como foi o caso da SEDAI no Rio de Janeiro. Faltava, até então, um marco legal para garantir essa privatização, de certa forma, que era o que o setor privado esperava, e veio. Na época do Fernando Henrique, não houve avanços no setor, na privatização do setor, porque ele fez tudo atropelado, não criou um marco legal para garantir isso. E mesmo regiões onde foi privatizado, autarquias que privatizaram, como, por exemplo, cidades de Americana ou Limeira, não me lembro bem, aqui no interior de São Paulo, não deu resultado nenhum isso aí. Praticamente você passou uma estrutura que era pública para a mão do setor privado, que não fez investimento, que não ampliou o serviço, muito pelo contrário, apenas encareceu o valor das tarifas. A região onde moram meus pais, né, Dois Córregos, Jaú, Mineiros, ali
aquela região, Dois Córregos não, mas Mineiras do Tietê, Jaú, privatizaram as autarquias municipais. E o que você mais ouve é problemas, né, no setor de abastecimento, encarecimento das contas de água, falta de expansão do serviço, falta de transparência, né, das contas da empresa, ou seja, não resolveu problema nenhum, é apenas você garantir o lucro de acúmulo de capital aí para algumas empresas, né, para o setor privado. Então, já chegou o aviso aí, temos acho que mais 5 minutos só. Então, eu queria agradecer a participação, agradecer a lembrança antecipada do Jorge Lula Barreto. Uma das coisas que a gente viu naquele filme, também A Chuva, quando eu comecei a live falando do sermão do Frade Montesinos, que o Jorge Lula ficou de fazer uma versão em português desse sermão no seu canal. Numa cena do filme, ele é questionado se seria certo, se aqueles abusos ocorreriam de fato ou não. E ele responde: a verdade tem muitos opositores e a mentira tem muita gente a seu favor. Verdade tem muita gente contra. A mentira tem muitos apoiadores. Eu acho que a grande mentira que cada vez mais tem gente a seu favor é justamente isso que você colocou. Essa falácia da privatização, ou a cornucópia da sociedade contemporânea. Temos problemas nas estradas. Privatiza que resolve. Veja as estradas de São Paulo, que tem pedágios a custos proibitivos. A educação está em crise. Privatiza que resolve. Veja o quanto avançaram as universidades privadas, antes eram faculdades, mas criaram centros universitários, no governo do Fernando Henrique. A água vai pelo mesmo caminho. Uma das coisas que Marcos e eu nos perguntamos em uma live, poxa, podiam, já que é tão bom privatizar, né, já que o neoliberalismo é essa coisa tão maravilhosa, privatiza o exército então, gente. Por que não? Eu acho que já está privatizado, né? Mas... Pois é. A segurança privada tem um contingente que é pelo menos 3 vezes maior do que o Exército Brasileiro, com certeza. Mas continua consumindo recurso público, né? Para salmão, para uma série de coisas. É complicado, né? A gente gostaria de ser um Estado nacional soberano, a gente gostaria. Mas aí vamos cumprimentar aqui a presença do nosso querido amigo André Luiz Escantimburgo, né, que deu uma aula para a gente aqui. A gente sabe que o horário aqui já está estourando, né? Até o Vinícius aqui falou que a live... É meu filho. Então, manda abraço para todo mundo aí. Aí a gente está caminhando para o finzinho. Você quer fazer alguma colocação final antes da gente encerrar? A gente te agradece mais uma vez, eu pessoalmente, que foi um prazer poder conhecê-lo. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer no canal daqui para frente com você, que isso foi só o começo. Olha, Marcos, André, eu queria mais uma vez aí agradecer a oportunidade, agradecer aí a participação nessa live de hoje. Foi um grande prazer aqui estar com vocês. Estou aí à disposição. Quando precisarem, estou aí. A gente, até porque o tema é vasto, né? Acho que eu não falei nem 10% do que tem para falar sobre isso. Inclusive abordar algumas questões relacionadas ao setor produtivo, a forma como o desmatamento impacta o setor de recursos hídricos no Brasil. Então, é só a gente combinar outras vezes, e queria aqui mandar um abraço também para o pessoal, né? Foi uma grande satisfação ver aqui meu filho, ver aqui meu amigo Douglas, meus primos, o Luiz Carlos, a Sueli, lá de Macaé. É uma satisfação ver a galera aí, o Saulo lá em Floripa. Chat. Saulo está em Floripa. Está em Floripa, o Saulo lá de Florianópolis, a galera que entrou aí. Agradeço, uma satisfação estar revendo, pelo menos online, esse pessoal, com quem eu estimo muito. E agradecer mais uma vez. Todo mundo elogiando, viu? Todo mundo elogiando, André. Que bom, que legal. Que legal. É isso aí, gente. E o nosso papel aqui é esse. Beleza. Combinamos outras vezes aí e debatemos. Acho que tem alguns pontos importantes aí para a gente falar, inclusive com relação ao avanço do desmatamento, ao avanço da fronteira agrícola na Amazônia, o impacto que isso tem, inclusive no regime de chuvas aqui no Brasil, e como isso pode prejudicar, inclusive, a própria agricultura, o agronegócio, enfim, que tem sido aí o setor que
de certa forma, é o único que acaba crescendo em meio a esse processo de desindustrialização que o país está passando. E parabéns, André, fiquei sabendo que é seu aniversário aí, né? O pessoal já está aqui antecipando. Eu tô vendo Mas é aqui. só amanhã. Só amanhã, né? Não vamos pôr o carro na frente dos bois. Tá certo, legal. Mas agradeço os cumprimentos. Infelizmente, né, é o que eu sempre digo. A gente tem que encerrar a live no ápice, para ficar sempre aquele gostinho de quero mais. Com certeza. E a gente abriu com esse tema da mentira, também é outra potência, né, Marcos? Temos uma grande capacidade, né? Se em água mineral a gente tem 12% da água doce do mundo, em mentira eu não diria que a gente tem a exclusividade, mas seguramente somos uma potência mundial nesse quesito. É complicado, André. Por isso, aqui no nosso canal da Ideia Chama, a gente sempre brinca com a mentira. A gente nunca brinca com a verdade. Gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado pelos cumprimentos. Muito obrigado, André, pela sua participação. Estamos na área. Beijos a todos. É isso aí. Um abração grande, André. Muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço para todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Satisfação. Valeu, André. Tchau. Obrigado. Falou.